O assunto são as compras por impulso. Você sabia que 46% dos brasileiros afirmam que compraram por impulso, como mostra uma pesquisa da Serasa? Esse é um comportamento que pode levar ao endividamento e também comprometer despesas básicas, como a alimentação e a moradia. É assunto sério. E o que está por trás desse comportamento? Será que tem um perfil que gasta mais, uma faixa etária? E uma vez endividado, como a gente sai dessa? Como se livra dessa bola de neve? E quais são as dicas práticas para controlar as finanças? Olha, hoje a gente quer mostrar justamente que tem solução, viu? Por isso que a nossa mesa, já venho aqui para mostrar os nossos convidados de hoje aqui no Tribuna Manhã. A mesa tá cheia. A gente tem aqui o Renilton Reis, que é educador financeiro, e vai trazer todos esses esclarecimentos para a gente, como organizar a vida financeira, né, Renilton? Exato, Júlia. E a gente tem aqui a Juracy Badaró, que é uma autônoma, e ela é justamente o exemplo que a gente vai mostrar aqui hoje. Juracy, muito bom dia também. Eu já quero começar, Juracy, com as imagens. A gente tem algumas imagens aí do guarda-roupa da Juracy. O que ela tem aí na casa dela? Olha só, mais de 20 bolsas. Tem muito sapato, tem muita roupa, ó, uma bolsa de cada cor, para cada ocasião, uma variedade. Parece quase uma prateleira de loja, né, Juracy? Eu queria, já com essas imagens, começar entendendo esse seu hábito de consumo. Fala um pouquinho assim, você é muito indecisa na hora de comprar? Menina, sou assim. Eu entro numa loja procurando uma cor ou um objeto específico. Encontro. Vou saindo, a vendedora vira para mim e fala bem assim, olha, eu tenho desse mesmo modelo, eu tenho azul, verde, vermelho, aí começa a me mostrar. Quando eu vejo, pronto, eu já não sei mais qual eu quero. Aí na dúvida leva todas. Levo todas. E eu tenho um monte de produtos, vestidos do mesmo modelo, de outras cores. Aí com o tempo eu escolho um, gosto daquele e os outros eu revendo. Isso é até interessante. A gente vai até falando um pouquinho mais, né, sobre como é que você faz aí para fazer circular, né, Ju? Mas agora é difícil assumir. Você se assume uma pessoa compulsiva? Conta pra gente. É difícil eu pensar nisso. Eu acho que eu me assumo como indecisa. Por isso, mas eu sou muito consumista, eu reconheço. As minhas gavetas são cheias de bijuterias. Eu tenho muita bijuteria, tenho muita bolsa. Eu pareço uma centopeia de tanto sapato que tem. Tudo é demais, né, Ju? E eu moro sozinha com 2 guarda-roupa lotados. Olha só. Sem necessidade, né? Pois é, né? Tem esse hábito aí da Ju, que ela mantém, ó, com variedades de artigos, olha, é com tudo. É com roupa, é com acessório, é com sapato. Eu já queria começar te perguntando, Renilton, se o caso da Juracy, ele é isolado, se tem um perfil, na verdade, né? Juracy é uma mulher de 65 anos, né, Ju? 62. 62, olha, aumentei a idade. Renilton, conta pra gente, tem algum perfil, assim, que mais consome? Sim, o consumismo ele é tanto para homens, tanto quanto mulheres, né? Normalmente bolsa, calçado, esse perfil é mais voltado para o feminino. Homens normalmente consomem muito eletroeletrônicos, camisa de futebol, objetos relacionados a veículos. Então, o homem ele tem esse tipo de comportamento. Já as mulheres não. Bolsa, calçados, roupas, bijuterias. É algo cultural também, né? De cada gênero, assim. E agora, a Juracy falou bem assim que já é de vida, né? Que você tem um histórico com isso. Aí eu tenho uma dúvida, Renilton. Para a gente ser considerada compradora compulsiva, é preciso um episódio isolado ou ele tem que ser frequente? Tá, ok. É preciso a gente separar assim, compulsão de impulsão. Compulsividade é algo que precisa ser de um tratamento, um olhar médico, né, de um profissional da área médica, porque isso daí trata-se de algo, uma patologia. A impulsividade é você ter o ímpeto de não pensar e tomar aquela decisão.
E aí, separando esses dois fatos, não pode ser, não é algo isolado, é algo que acontece rotineiramente. Muitas pessoas estão passando por esse tipo de situação e precisa cuidar para que isso não seja algo rotineiro. E agora se tornou ainda mais comum devido à internet, né, Renilton? A gente pode falar dessa facilidade, assim, muitas pessoas estão se endividando, estão fazendo essas compras por impulso, justamente pela facilidade do clique? Perfeito. A internet, ela veio para poder facilitar as nossas vidas, né? E com isso, o acesso é muito fácil. Os aplicativos, são inúmeros aplicativos. E, inclusive, quando a gente preenche o cadastro numa plataforma, a gente tem a opção de colocar os nossos dados lá e deixar já automático. E isso já é um gatilho para as pessoas se atentarem e evitar essa compra sem pensar. Porque, na verdade, a própria estrutura ela já trabalha pensando nisso. O algoritmo, né? A pessoa comprar sem pensar. Exatamente. Aí a pessoa cai nessa cilada, né? Sabe quem caiu nessa cilada, assim, que muitos caem e compartilhou com a gente? É a Tiele, tá? A gente vai ver o exemplo dela agora, é uma amiga do TN que mandou um vídeo pra gente falando como é que a facilidade de um clique levou a ela a comprar impulsivamente e quais estratégias que ela recorreu para poder se livrar desse descontrole. Vamos ver. Eu procurava coisas que eu via em loja, que eu queria, que eu realmente precisava, né, ou que eu realmente queria, né, e por estar mais em conta, mais barato, eu acabava comprando na Shopee. Eu comecei, por exemplo, comprando um planner, né, que eu precisava para me organizar. Mas aí com isso apareciam umas canetas bonitas e eu acabava comprando aqueles post-its diferentes, adesivos e, enfim, e aí eu acabava comprando coisas que eu não precisava e que talvez eu não compraria numa loja, né, pelo valor, mas por estar ali na Shopee, por aparecer pra mim, né, eu acabava comprando, porque também era em conta. Então foi assim que eu fui percebendo, né, que eu tava gastando muito além, que não tava, o meu dinheiro não tava sendo da forma como eu tava planejando, né, pra durar. E aí eu comecei a limitar os meus gastos, né, comecei a limitar o cartão, né, porque eu tenho aqueles bancos online, né, que você consegue limitar quanto que você pode gastar. E aí, com isso, eu fui conseguindo reduzir um pouco desses gastos. Tá aí, Tiele Guerra, irmã da nossa querida produtora Gabriela Guerra. Obrigada pela participação. A gente viu aí, né, um exemplo que quase todo mundo se identifica, né? Você faz compra pela internet, Juraci? Muito, mais do que eu preciso. Eu acabei de comprar um aparelho que quase não vou usar. Eu comprei uma cafeteira, está funcionando. Comprei agora um negócio, um misturador eu acho que é triturador, desnecessário. Você Quase sabe que não vai vou precisar. usar. Mas Uma vez na vida, outra na morte. Mas tão fácil aparece ali na tela, né, Renilton, né, Juraci? Aí a gente deletar. é levado. Aí, ó, ela já... Vou deletar. Pois é, a Tiele falou que foi uma... Ela recorreu a isso, ao controle no aplicativo. O que a gente pode fazer, então, já que é tão fácil para tentar limitar um pouco desse gasto? Uma das formas é fazer exatamente como ela colocou. Limitar, né? Limitar o uso, controlar. E uma das perguntas muito importante que eu sempre coloco é: será que eu posso, realmente, eu preciso? Será que isso vai estar de acordo com as minhas metas, com meus objetivos? Porque a cada momento que você clica para comprar, a sua meta maior, o seu sonho maior, o seu objetivo, ele se distancia. Porque a sua energia está sendo gasta, o seu dinheiro está indo embora por conta desse clique não pensado. Então, primeira coisa é controlar. Se não está conseguindo, elimina o cartão, saia dos grupos que veicula promoções rotineiramente, porque é um ambiente propício para que a gente tome a decisão por impulso. E, às vezes, não dormiu bem, não está naquele momento em que você está feliz, ou às vezes você está até feliz demais, está empolgado,
Aí você quer fazer o quê? Comprar para poder ter aquela sensação momentânea, mas logo depois, infelizmente, vem a frustração, porque a gente entende que aquilo ali não vai satisfazer o nosso desejo naquela hora, satisfaz o nosso desejo, mas depois ele passa e aí você gastou o dinheiro, talvez comprometeu o seu orçamento, ficou com o dinheiro parado, e isso é grave, isso é sério. Isso, exatamente esse o grande problema, né? A gente não compra só o que a gente precisa, a gente compra também o que a gente deseja, né? É a administração do nosso dinheiro. Mas, Renilton, fala sobre esse grande problema do endividamento que acaba afetando até mesmo as contas básicas necessárias. Pode chegar a esse nível, né? Infelizmente, sim. Né? As nossas decisões financeiras, elas são motivadas pelo nosso conhecimento em educação financeira, sobre aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, sobre o que foi passado para a gente, sobre os nossos princípios, né? Sobre para que serve o dinheiro de fato. O dinheiro ele serve para a gente trazer segurança para a nossa família, realizar os nossos sonhos, servir outras pessoas, transbordar. E quando a gente perde isso, a gente acaba agindo sem pensar. Então, quando isso acontece, vai comprometendo de tal forma a renda, o orçamento familiar, que vai culminando no descontrole, no endividamento, até mesmo superendividamento e a inadimplência, que aí você tem os problemas familiares, as crises no casamento, que infelizmente podem acontecer. A gente tem inúmeros casos de divórcio por conta de crise financeira. Então, essas compras por impulso, elas são responsáveis pelo endividamento, podem ser responsáveis pelo endividamento, sim. Ela denota um descontrole financeiro. Nas finanças, né, Renilton? Agora, a gente tem um caso aqui um pouco à parte, porque a Juracy, apesar de tudo que a gente mostrou aí, de tudo que ela compra, aí mais de um item, você consegue se organizar, né, Juracy? Conta pra gente, assim, rapidamente, como é que você se organiza para não ficar endividada? Menina, eu sou vendedora, né? Eu vendo Avon, Natura, Temilos. Aí, o que eu faço? Eu vou recebendo e vou pagando. Então, antes de iniciar o mês, por exemplo, aí as primeiras contas eu boto tudo na agenda, água, luz, né, condomínio, as faturas dos produtos que compro. Aí eu vou recebendo e vou quitando. Eu não tenho assim aquele controle de dizer bem assim, isso aqui é da empresa e isso aqui é meu. Não. Tudo que entra eu vou pagando. Quando chega no final, a minha fatura chega zerada. É isso. Então, quer dizer, eu pago tudo antecipado e ensinei meus filhos a ser igual. É isso, é o controle que tem que ter, né, Renilton? Exatamente. Pois é. Aí, antes da gente falar essas dicas práticas, então, ou então como se livrar, vamos só conferir agora o que uma psicóloga vai mostrar pra gente, porque grande parte desse descontrole aí financeiro, da compra por impulso, tem razão emocional. 54% dos brasileiros afirmaram ter problemas emocionais e, por isso, eles realizam essas compras. Vamos ver, então, o que uma psicóloga disse sobre o assunto. É um tema que muitas vezes começa como uma brincadeira, ou porque está seguindo uma blogueira, ou alguém que te indicou, e de repente aquela dopamina causada pelo aquele clique ali, aquela sensação de que vai chegar algo em casa, é tomado por uma compulsão, onde momentaneamente preenche um vazio de uma ansiedade, de um estresse, de um isolamento social, onde muitas vezes você não está se sentindo pertencente a um grupo que possui tantas coisas, e você vai ver nessa facilidade de passar as telas e estar ali acessando um shopping 24 horas na sua casa, aquilo vai se tornando uma compulsão. O primeiro passo é importante entender que há uma questão a ser resolvida quando você está comprando mais do que deveria. Qual é o vazio que você vem tentando preencher? Né? Será que você está passando por um momento delicado que às vezes se faz necessário um alívio, uma anestesia, só que aquela anestesia funciona naquele momento do clique, porque a partir do momento que você comprou, outras coisas vão se tornar interessantes para que você continue com esse vício. Então é possível, começa a se perceber e a entender o que você pode colocar no lugar que seja mais saudável para a sua vida.
isso. Muito obrigada pela participação. É possível não cair nessa, também é possível sair depois que já entrou nessa. Então, rapidamente, Renilton, eu só queria que você dissesse, assim, a partir do momento que a gente está endividado, então, qual a melhor forma aí de sair dessa? Primeiro é buscar ajuda, né? Buscar ajuda de um profissional que realmente pode direcionar da melhor forma possível, identificar, enfrentar o problema, porque não adianta se esconder, não adianta buscar outras formas de sair sem enfrentar o problema. Depois fazer um controle, ter um planejamento, traçar as estratégias, né, de estabelecer um limite de gastos, distribuir o seu orçamento, identificar aquilo que é prioridade, daquilo que não é prioridade, fazer as perguntas, será que eu posso, eu preciso, realmente é necessário nesse momento, porque essas medidas vão fazer com que você freie e direcione você para poder sair da melhor forma possível. Maravilha, dicas preciosíssimas, gente. Infelizmente, nosso tempo está acabando, 8h58. Agradeço a presença da Juracy, agradeço a presença do Renilton. E é isso, gente. É possível se livrar das dívidas. Vamos tomar cuidado aí com as compras impulsivas, tá?